O último Road Poneglyph desapareceu do mapa desde que o Roger esteve na Ilha dos Tritões. Lá no flashback do Oden, a gente pôde visualizar todo esse contexto de que haviam 4 Roads Poneglyphs, na qual a gente já sabia os seus destinos. Um estava ali em Wano, na qual o próprio Oden forneceu ali para o Roger. O outro estava na Ilha dos Tritões. O Roger conseguiu escapar do território da Big Mom com um Road Poneglyph e o outro estava em Zou, né? Todas essas formações foram sendo colocadas através dessas pedras vermelhas. Mas depois de um tempo, de uma forma misteriosa, na qual a gente não sabe, o último Road Poneglyph desapareceu. Só que aí, nos últimos capítulos, o nome tem ganhado muito ali a importância no fandom de One Piece sobre estar carregando esse último Road Poneglyph. E a forma como esse personagem é extremamente importante, na qual estamos falando de Davy Jones. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui então conversar sobre o portador. Quem é esse homem marcado pelas chamas? Vamos falar aqui sobre as possibilidades de ser o Davy Jones, né? Através das dicas dadas ali pelo Laft no capítulo 1081, nós tivemos alguns contextos a mais e como isso pode estar conectado com esse personagem apresentado lá no arco do Fox. Então a gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos e também, se você puder, se torne membro aqui do canal ou deixe o seu valeu para fortalecer ainda mais o canal do Geek Brasil e deixar os nossos vídeos cada vez mais incríveis. Vamos lá, né? Agora, depois do capítulo 1081, a corrida para o último Poneglyph começou, né? A gente tem ali as 3 principais forças que finalmente carregam principalmente ali esse contexto para o último Road Poneglyph. Barba Negra teve acesso aos 3 Poneglyphs pelo Lau, né? Depois de uma derrota avassaladora do Bando do Corazon, nós tivemos que o Barba Negra agora tem acesso aos 3 Roads Poneglyphs, as 3 cópias que o próprio Lau havia feito dos Mugiwaras. Esse contexto depois do final de um ano, né? Se o Lau tivesse ficado juntamente com os Mugiwaras, muita coisa já teria sido modificada e eles teriam já vencido os desafios dos Serafins, né? Mas isso aqui é outro contexto, é outra história, a gente não tá no Orif, estamos em One Piece. Enquanto isso, o Shanks teve acesso aos Poneglyphs também através do Kid, né? Tanto ali o Barba Negra quanto também o Shanks estiveram esperando apenas ali um momento para que esses garotos, né? Esse pessoalzinho que tem apenas 3 bilhões de BRs cruzassem os seus caminhos para que pegassem os Roads Poneglyphs, as cópias desses Poneglyphs, juntamente com seus adversários. E o Luffy então teve acesso aos Poneglyphs da Big Mom através ali do próprio Brook, né? Através também do Kaido pela Robin, e nós tivemos ali em Zou também pela Robin através das revelações, tanto ali pelo Inuarashi quanto também pelo Nekomamushi. Então tudo isso está balanceado para essas 3 grandes forças chegarem em Laugh Tale. Só que falta o 4º Road Poneglyph, esse Poneglyph que desapareceu da Ilha dos Tritões, a qual a gente não faz a mínima ideia onde foi parar, mas temos grandes pistas sobre essas possibilidades do que podem ser conectados nos próximos capítulos. Vamos lá, né? Então é que na minha teoria se encaixa, nesse momento que se encaixa o Davy Jones, né? Que ele pode estar conectado ao último Road Poneglyph. Em 2007, o Oda disse em uma entrevista que um pirata com um tapa-olho aparecerá no final de One Piece. Estou ansioso para desenhar esse personagem o mais rápido possível. Talvez as pessoas tenham um preconceito de que muitos piratas usam tapa-olhos, mas na verdade
verdade, nunca desenhei nenhum pirata com tapa-olho. Então esse personagem parece carregar uma aura importante, porque ele provavelmente é a figura definitiva do que é ser um pirata, o conceito realmente do que é ser um pirata, e David Jones tem essa característica de ser o maior pirata de todos os tempos, né? Juntamente ali com a figura do Barba Negra ou até mesmo do Barba Branca, todos esses piratas foram concretizados no mundo, na mitologia relacionada aos piratas, e o David Jones não poderia ser deixado de fora, né? A gente definitivamente tem a figura de um pirata com Barba Negra, mas o David Jones seria a característica, a encarnação do que é ser um pirata, de ter essas características popularizadas ali na cultura pop, né? Do pirata carregar uma caveira, que tem um tapa-olho ou coisa do tipo. E a gente sabe que tampar o olho, né? Principalmente tampar o olho esquerdo em One Piece é um mistério muito importante. Porque a gente observa que em várias capas do mangá existem personagens com o olho esquerdo tampado, né? Ou a gente observa esse tampar de olhos de uma forma ali proposital, né? A gente vê o Rayleigh, o Zoro, o Luffy, muitos desses personagens com o olho esquerdo tampado, né? Com o olho esquerdo fechado, como se estivesse dando aquela piscadinha marota. Em outras capas a gente pode visualizar uma conexão de que muitos dos personagens que estão presentes ali na capa não estão com o olho esquerdo visível, né? O Oda parece fazer ali um jeito de deixar os traços na qual o olho esquerdo dos personagens sempre, né? De alguns personagens sempre parecem que está faltando. E a gente tem várias referências durante isso na obra de One Piece. Por exemplo, no mapa de Jaya, não sabemos o que é o olho esquerdo da caveira, né? A forma realmente como nós sabemos o olho direito, que simboliza ali Shandora, né? Que era ali essa conexão com Shandora. E depois, o olho esquerdo, a gente não sabe até hoje o que isso significa. Se é realmente uma conexão com Laugh Tale, e se seria ali um prenúncio desse reino que se perdeu no século perdido. A forma realmente como isso foi representado pelo Oda nos últimos capítulos pode dizer para nós que isso tudo seria o prenúncio, que o pirata com o tapa-olho é a pessoa que vai guiar o Luffy até o olho perdido de Jaya? Será que o pirata com o tapa-olho ali esquerdo, será que ele seria aquela pessoa que vai guiar o Luffy até o local que está perdido no mundo de One Piece? E assim, perfeitamente nós podemos linkar esse pirata com o tapa-olho com o David Jones, né? Sendo o pirata que o Oda nos apresentaria na última parte, teríamos então a conexão com David Backfight, né? Essa forma realmente como nós teríamos esse jogo de volta para realmente fomentar ainda mais as nossas ideias e nossas teorias. No capítulo 306, Fox joga 3 moedas de ouro ao mar, dizendo que estava informando David Jones que o jogo estava começando. Logo, o Chopper questiona Robin quem seria David Jones e a personagem responde como se quisesse nada, que ele é um pirata amaldiçoado que mora no fundo do mar. Robin ainda faz questão de nos informar que David Jones pega todos os tesouros e navios que afundam e vão para o fundo do mar. O que marca realmente ali de que o personagem tem uma semântica importante e esse contexto ali de que ele está utilizando, está realmente mostrando que tem a capacidade de carregar todos os tesouros para um único lugar. Seria este lugar, Laugh Tale? Seria este lugar aonde as moedas que são jogadas na sua direção, aonde todos os tesouros são reunidos através do fluxo do oceano que esse personagem consegue controlar? E isso ganha mais detalhes através do SBS 38, onde o Oda explica a lenda por detrás de David Jones. Existem vários relatos diferentes sobre o personagem, mas em geral havia um pirata mentiroso e inútil chamado David Jones, um ganancioso chefe de conversa que era famoso por colocar todos os objetos de valor da tripulação em seu próprio armário. Ele era tão perverso, mesmo ali com comparação com alguns piratas, que um dia o próprio diabo amaldiçoou Dave a viver do mar para sempre, limpando o convés de um navio naufragado e colocando todo o tesouro afundado em seu armário, onde nunca estaria sendo visto novamente. Então, quando os piratas dizem coloque-os no armário de David Jones, significa afundá-lo no fundo do mar.
A gente sabe que o One Piece as figuras são invertidas. Normalmente, quem é um diabo se torna um deus e quem é um deus se torna um diabo. E esse contexto de que a gente sabe que muitos personagens estão vivendo ainda em One Piece no contexto de estarem cumprindo ou até mesmo mantendo ali algumas maldições. Será que Davy Jones está cumprindo uma promessa na qual foi passada para ele, que na verdade era uma figura divina, mas depois se tornou uma figura maligna? Será que Davy Jones fazia parte da tripulação original de Joy Boy, que assim como o Zunisha que está cumprindo essa punição, seria essa mesma característica de Davy Jones? E aí, como eu falei pra vocês, é nesse contexto que se encaixa a corrente marítima draconiana, né? Que é um conjunto de correntes que juntas formam a figura de um dragão. Essa corrente é apresentada para nós pelo Frank, lá no capítulo 604, que explicaria como Davy Jones recolhe todos os tesouros para si. Essas correntes funcionam como correntes de águas quentes e geladas que formam um fluxo de navegação. A quente é usada para o fluxo de ida, que é a água da correnteza da superfície, enquanto a gelada é usada para retornar, que é a água da correnteza da profundeza. A gente percebe que todas essas falas do Frank e essas explicações começam a fazer ainda mais contexto, terem mais ainda ligações sobre o fato de que o Davy Jones tem um controle que faz ele ter a capacidade de controlar o mar. Essa corrente marítima bate muito com a descrição dada em Florian Triangle, no capítulo 490, onde todos os anos mais de 100 navios são afundados. Lembra da fala do Luffy? Lembra da fala ali das vórtices que afundam os navios? Voltando lá no capítulo 490, nós já temos essas conexões. Lembram que Davy Jones recolhe todos os navios e seus tesouros no fundo do mar? Isso tudo começa bem antes de Thriller Bark chegar ao local. Então, a gente já percebe que alguma coisa estava acontecendo nesse local e que possivelmente estivesse ligado com o Davy Jones. Vamos então ali para o fato do narrador chamando os Mugiwaras de sortudo por conseguirem escapar do monstro por detrás das cortinas brancas que eram formados ali em Florian Triangle. O interessante é que essa cortina de neblina é criada entre o Water 7 e a Ilha dos Tritões. E qual o último local em que o quarto Road Poneglyph foi visto? Na Ilha dos Tritões. O capítulo 490 é o capítulo que vemos o grande monstro marítimo que lembra muito Zunisha, mas por algum motivo ele deixou o navio do Luffy passar. Será que realmente o próprio Davy Jones, que tem a característica monstruosa na qual a gente vai explicar daqui a pouco, havia deixado o Luffy escapar, como ele já tinha feito em algumas vezes antes? Outra possibilidade é que no mesmo capítulo 604, Brook explica que se o navegador não for bom o suficiente, a tripulação pode sair da correnteza. Isso pode fazer com que eles deem de cara com correntes marítimas desconhecidas, monstros, maldições e almas dos mortos. Isso se encaixa com as 4 possibilidades que já falamos aqui no canal sobre o Davy Jones, né? Vai aparecer um card aí de um vídeo bem legal sobre o Davy Jones que a gente já trouxe aqui. E aqui é só uma complementação do que a gente trouxe nesse primeiro vídeo, né? A forma como a gente pode observar essas revelações através do capítulo 490. Maldição é a marca ali de Davy Jones explicada por Robin. E as almas dos mortos, bom, são as almas ali conectadas ao fator de que Davy Jones pode direcionar os personagens à Ilha dos Mortos. Um detalhe importante que o JP também notou lá no Twitter é que o homem marcado pelas chamas tem referência a pássaro. E o título do capítulo 1012 eleva o Ichi, né, que é a forma realmente desse título em japonês, para a tradução de vórtice. Ou seja, a capa desse capítulo faz referência a pássaros, como podemos ver o Kid formando um pássaro automato e sua cabeça servindo como um ninho. Davy Jones tem conexão com o pássaro, já que o nome Jones tem ali um dos seus significados ligado ao pássaro, né, que é ali um pombo. E a conexão isso com o Kid é a forma como o personagem introduziu um homem marcado pelas chamas para a história. É o Kid que reintroduz esse personagem na trama de uma forma bem interessante ali no final de Wano.
Dessa forma, Kid nos mostra que o Davy Jones é o personagem marcado pelas chamas que consegue controlar ali vórtices em coisas de furacões ou coisa do tipo e que possui o último Road Poneglyph. E o mais interessante é que se Davy Jones estiver controlando as correntes marítimas na forma de um dragão, isso quer dizer que várias vezes ele já ajudou os Mugiwaras. Assim que o Luffy sai da vila de Fuchsia, ele é pego por um Rendemoinho em uma vórtice e encontra o Kobe. A gente sabe que depois do Luffy encontrar o Kobe, ele acaba encontrando o Zoro, através ali das mesmas falas do personagem que queria se tornar um marinheiro. Luffy também é salvo do Barba Negra quando estava indo para Skypiea, né? Luffy também é salvo por um vórtice através ali de quando ele estava indo para Skypiea e o Barba Negra estava correndo ali para lhe capturar e entregar para a marinha. Os Mugiwaras são várias vezes vistos ali na história de One Piece sendo salvos utilizando as correntes frias e as correntes quentes para fugir dos seus inimigos. Será que tem alguma conexão com isso, com Davy Jones? Da forma de que durante todo esse tempo o personagem esteve ajudando ali o bando a fugir de todas as situações relacionadas aos seus inimigos e também da marinha? Como essas correntes estão conectadas às várias ilhas importantes, parece que ele pode ter tirado muito bem o Road Poneglyph que estava na Ilha dos Tritões. E assim então voltamos para o monstro de Florian Triangle, que ainda não teve uma explicação. E esse controle e essa forma pode ser baseada na fruta do Kraken, um poder capaz de criar vórtices e esse controle absoluto. Nas lendas, principalmente referenciado em Piratas do Caribe 3, vemos que Davy Jones tem a capacidade de controlar o Kraken, como se fosse um bichinho ali de estimação do pirata. No caso, com a nomenclatura de Kraken, não caberia ali para o personagem como uma fruta. Não dá para ser Kraken no Mi, né? Porque isso não se encaixa nas nomenclaturas que o Oda utiliza, né? Normalmente é só 2 Furiganás ou 2 Katakarás, né? Que ele utiliza para suas frutas. Então não dá para ser essa classificação. Mas Kraken poderia ser colocado como Ika no Mi, já que o animal seria uma lula gigante. Ika é lula em japonês. Nem preciso dizer com que Ika rima, né? Nem preciso informar sobre o que Ika realmente acaba rimando aqui pra gente poder conectar todos os fatos importantes relacionados a essa última saga. Dessa forma, podemos pensar que a fruta da Ika seja Ika no Mi modelo Kraken, tipo Zoan Mítica, já que o personagem teria essa característica também como deus, já que pode guardar ali alguma parte relacionada aos mares através ali do seu poder feito ali como vórtice, né? Como consegue afundar muitos navios, né? Mais de 100 navios por ano, como é contado ali em relação a One Piece na saga de Thriller Bark. O que seria realmente conectado com a forma que daria ele a capacidade ainda de ser um homem-peixe, né? Já que a gente ainda não tem nenhuma figura que se destoa assim dos homens-peixes de uma forma realmente de se tornar alguém lendário e talvez, quem sabe, estar conectado a Joy Boy. Isso justificaria o porquê dele conseguir arrancar um monolito que pesa 1 tonelada da Ilha dos Homens-Peixes e o Rei Tritão apenas falar ali, tá tudo bem. Mas a gente também pode pensar em outra possibilidade, que é que simplesmente o Road Poneglyph sumiu e o Rei Tritão nem notou, né? Já que não é um lugar que provavelmente ele vá visitar com muita frequência ou coisa do tipo, e que pelo que a gente dá a entender, a última vez que ele visita o local é quando o Roger esteve lá. De qualquer forma, se o Davy Jones for um aliado de Neptuno, seria a justificativa para manter o quarto Road Poneglyph longe deles e manter a sua filha salva de qualquer um que estivesse atrás das 4 pedras vermelhas, né? Já que Shirahoshi é ligada ali a Poseidon e qualquer um que soubesse que ela é uma arma ancestral, isso poderia dificultar ainda mais a vida e as perseguições em relação aos homens peixes.
Só que uma coisa ainda precisa ser explicada sobre o David Jones, né? Como o personagem poderia ter vivido durante todo esse tempo, né? Como que o personagem poderia viver mais de 800 anos? Isso se 800 anos for a idade máxima dele, né? Se não for a idade mínima, né? Já que ele pode ter transcendido em várias outras situações, como a gente pode observar que o One Piece realmente existe. Robin diz que David Jones é um pirata amaldiçoado, então automaticamente o prolongamento da sua vida não é algo normal, né? Não é uma característica normal ali do personagem. Isso pode ser então justificado em One Piece de duas formas, na qual eu consegui entender. Se você tiver outra justificativa, deixa aqui nos comentários, porque toda opinião é válida para a gente continuar discutindo este assunto. Primeiro, o David Jones tem a mesma característica do Zunisha, mas enxergado pelo mundo como alguém amaldiçoado, né? Como a gente sabe, o Zunisha é um personagem que está vivo há mais de 800 anos, né? Que ele teve esse contato ali com o Joy Boy, foi amigo do Joy Boy, e a gente sabe que ele esteve vivendo ali durante todo esse tempo. E de alguma forma ele está carregando uma punição por ter traído, por ter feito um crime contra o Joy Boy, na qual a gente ainda não sabe. Então, talvez o David Jones carregue essa mesma característica do Zunisha de conseguir ter realmente essa vida prolongada. E o segundo ponto é que o David Jones recebeu a cirurgia perene para viver eternamente. Isso também pode ser visto como uma maldição para o mundo, já que não é algo justificável uma pessoa viver mais de 800 anos, mais de 900 anos dos fatos que aconteceram do reino perdido, do século perdido, e que esteja vivo até os dias de hoje. Então esse é um ponto importante na história de One Piece e um fator primordial para a gente poder realmente se encaixar aqui sobre essas possibilidades de como David Jones ainda pode estar vivo depois de todo esse tempo. Enfim, né, temos muitos pontos que apontam para que David Jones seja o homem marcado pelas chamas e que carregue o último Road Poneglyph. E só sobrando esse para chegar em Laugh Tale, né? Seria realmente algo interessante ver o David Jones ter essa característica e sendo o juiz máximo para o último confronto entre o bando do Barba Negra, entre o bando do Ruivo e também sobre os Mugiwaras. Para quem vai chegar em primeiro lugar para conseguir o último Road Poneglyph e assim seguir o seu caminho para Laugh Tale. Isso seria a marca perfeita para a volta de David Back Fight. E assim que os jogos comecem.